Atenção, atenção! O programa Doutor Me Consulta está no ar. Informação com quem entende. Começa agora. Saúde com o especialista. Estamos de volta, 14 horas e 30 minutos. Eu já estou aqui com a Edi Oliveira, a nossa nutricionista do programa Doutor Me Consulta. Ela está toda semana falando sobre temas relacionados à sua saúde nutricional. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante. Edi, seja bem-vinda ao Doutor Me Consulta. Obrigada. Um tema super importante, super em alta, Muito que em as alta. pessoas acham que não A gente é só normal, fala né? coisas em alta nesse É programa, verdade, né? Coisa que não interessa, a gente nem fala, É não é verdade? verdade. Olha, hoje a gente vai falar sobre gordura visceral. Uhum. Que mais especificadamente, para você que está sintonizado agora, a gordura visceral nada mais é do que aquela gordura que fica acumulada aqui na região abdominal, aqui próximo ao umbigo, sabe aquela barriguinha de chope? É ela mesmo, viu? Gordura visceral, próximo às vísceras, a gordura que fica ali, que encobre toda a nossa parte visceral, intestino, né? Que mais, Edi? É isso mesmo. É Essa isso? Falei gordura, certo? Falou certíssimo. Ótimo, então. E ela causa processos inflamatórios nessa região. Olha, eu vou fazer uma breve introdução. A gordura visceral é aquela que se acumula entre os órgãos, como eu acabei de falar, do abdômen e pode aumentar o risco de doenças como diabetes, hipertensão e problemas cardíacos. Ela é produzida quando o corpo armazena energia em excesso, especialmente por causa de uma alimentação rica em açúcares, gordura saturada e sedentarismo. A melhor forma de reduzir a gordura é a alimentação equilibrada, rica em fibras, proteínas magras e gorduras boas. Eu não vou nem continuar porque a gente vai falar sobre tudo isso aqui. Sim. Vamos. Quais são, Edi, os primeiros ajustes alimentares que você recomenda para quem deseja reduzir essa gordura visceral, né, de forma sustentável? Primeiro, tirar os... A gente fala os açúcares compostos, né? Que são esses sucos de caixinha. Vamos pensar nos produtos industrializados. Primeira coisa, porque são ricos em gordura, o que você falou. Rico em gordura, rico em sal e rico em carboidrato simples. Sim. Primeira coisa, assim, quando você faz isso na sua alimentação, você pode ter certeza que você já vai sentir um pouco de diferença, né? Isso aliado à atividade física. Primeira coisa que eu faria era diminuir o consumo de ultraprocessados. Ultraprocessados, também a questão de reduzir carboidratos, tem a ver? Hélio, é isso que eu tô falando. Açúcares em geral? Depende do carboidrato que você está usando, né? Então, quando eu falo ultraprocessados, industrializados, exatamente, é você tirar aquele biscoito recheado que você come todo dia, então não é para comer todo dia. Uhum. Aquele bolo que é comido todo dia. Aquele fast foodzinho. Aquele fast food, aquela linguiça, salsicha. Então, a gente tem tanto os carboidratos, como as gorduras, tá certo? E como, não vou nem falar uma proteína ruim, mas assim, a gente pensar em embutidos, né? Salsicha, linguiça. Então, a gente tem que tirar essa base alimentar, porque foi essa base alimentar de muitos que gerou essa gordura visceral, que é tão inflamatória. Após os 40, o metabolismo ele desacelera, a gente sabe disso. Uhum. Como a alimentação ela pode ser adaptada para compensar essa mudança e favorecer a queima de gordura abdominal? Então, por que a gente dá uma desacelerada depois dos 40, principalmente mulher? Devido a gente entra numa fase de perimenopausa, onde a gente tem oscilação hormonal e esse metabolismo também é afetado, né? Uhum. Então, é nesse momento, já que não foi feito antes, que você tem que ter mais cuidado com essa alimentação, né? É preferível procurar um nutricionista para a gente fazer um plano alimentar, para a gente inserir as quantidades que aquela pessoa precisa naquele momento. Até porque a gente tem que fazer um déficit calórico para essa pessoa perder peso, né? Então, a gente tem que aliar tanto a alimentação como a atividade física para a gente diminuir essa gordura visceral. Edi, agora eu te pergunto, quais são os alimentos específicos para quem quer ajudar, que ajudam a reduzir a inflamação, né, associada a essa gordura aqui visceral? É uma gordura que ela é mais difícil de a gente perder, Sim, né? Sim, muito mais. Porque é como se estivesse entranhada mesmo. Exatamente. É um tipo de gordura que ela vai ser difícil de ser retirada. Então, assim, pense que também no fígado, né, a gente tem essa gordura visceral que a gente dá o nome de esteatose hepática.
É a mesma coisa, só que tá lá no mesmo monte que a gente fala. Sim. Então, assim, a gente precisa mudar essa alimentação, cuidar desse intestino. Aí era a hora de começar a não ter medo de fruta, verdura, vegetais, né, ricos em fibra. Tentar, em toda essa alimentação, que a gente vai incluir frutas, verduras, colocar proteína, tá? Eu vejo muita gente demonizando as frutas na hora de pensar em gordura visceral, e não é. A gente tem que entender que quem chega a esse ponto, ele está usando muito mais esse açúcar composto que a gente sabe dos processados, tá usando muito da bebida alcoólica. Então a gente precisa ajustar isso aí. Então é colocar comida e ajustar. Eu sempre falo para os meus pacientes, nunca faça uma refeição sem proteína, porque a gente vai diminuir resistência insulínica, essas inflamações que quando você já está até inflamado. Então a gente vai até diminuir essas inflamações. Uma pessoa mega inflamada, digamos que ela apresenta que ela tá comendo frutas. Vou citar algumas, tá? Tangerina, uva, maçã e melancia. E banana. São frutas boas? São Alguma tu ótimas. restringe? Eu não restringo nenhuma. Se eu souber a quantidade que eu tô colocando para essa pessoa, então a gente tem que se ater a as quantidades. Tem que ter quantidade certa para consumir porque tem frutas? gente que quer comer 10 bananas. Por exemplo, meu pai queria comer 10 bananas porque era saudável. Então, Nem a melancia. Nem a melancia. Tem gente que quer comer uma banda de melancia. Também tá errado. Então a gente pode comer todas as frutas e a gente vai adaptando essas frutas numa sobremesa, depois de uma refeição boa, né, com vegetais. Ao invés de comer proteína. aquele chocolatezinho Sim. lá, concentrado de Pronto, açúcar, já perfeito. substitui pela fruta, né? Exatamente. Como é que a distribuição dos macronutrientes, carboidratos, proteínas e gorduras deve ser pensada para quem quer perder a gordura abdominal, Edi? Exatamente isso que eu falei. Primeira coisa que a gente tem que fazer uma boa distribuição de acordo com o gasto calórico dessa pessoa, tá? Para a gente conseguir fazer déficit calórico, não é restrição, é déficit. Isso aí você faz e o paciente nem vai sentir fome. Porque não é preciso sentir fome para também diminuir essa gordura visceral, tá? E a gente vai distribuir muito bem esses carboidratos, essa gordura e essa proteína. Eu dou uma elevadazinha nessa proteína, né? E proteínas boas, né? Pensar numa carne mais magra também, não dá para a gente pensar, né? Num churrascão ali. Então a gente vai adaptando proteína, carboidratos e lipídios. Sempre. O que vai ajudar a gente a queimar essa gordura? Qual alimento? Aí a atividade física. Só a atividade física. O que é que a gente faz? Vai aliar... Tem nenhum chá milagroso? Não tem nada que faça Alguma milagre. coisa milagre? Não Você existe. pode pensar num chá que vai ter um antioxidante, flavonoides, que aí ele pode ajudar, mas assim, ele sozinho não vai fazer milagre. Então entenda que a gente tem que aliar tanto a alimentação como atividade física, atividades aeróbicas, musculação para ajudar nessa perda dessa gordura abdominal. Não adianta também fazer só aeróbico e não fazer atividade e não fazer a parte nutricional. Vai ser mais difícil porque realmente é uma gordura bem difícil de ser perdida. Você vê que você consegue perder muito mais rápido a gordura da parte superior, da parte inferior, mas ela ainda fica. E ela ainda é um incômodo. Então, a gente tem que ter cuidado com ela. Por quê, Hélio? Porque ela é uma gordura que sinaliza doenças. Exato. Então, aquela gordura que está ali... Principalmente cardiovasculares, cardiovascular, resistência risco de insulínica, AVC, diabetes, tudo tá inserido no pacote. Então, não é uma gordura que a gente não tem que ter cuidado. Então, a gente tem parâmetros também. Então, hoje você consegue... Quando você vê nos estudos, como é que eles fazem esses estudos? Fazem da medida da circunferência, né, da cintura, tanto da mulher e do homem. Por exemplo, a mulher ela tinha que ter, quando ela faz a circunferência da medida, até 88 centímetros e o homem 94. Quando se passa disso, a gente já diz que ela está lá acumulando essa gordura visceral. Edi, a gente tem mensagem aqui, olha, você que está sintonizado, são 2 horas e 39 minutos, estamos conversando com a nossa nutricionista Edi Oliveira, hoje sobre gordura visceral, aquela gordura que está entranhada ali na barriga, na região abdominal. A gente recebeu já a mensagem aqui da Jéssica Lima Souza, de 32 anos, do Messejana. Ela fala, mesmo com peso normal, minha barriga é sempre estufada. Isso pode ser gordura visceral ou só inchaço abdominal? Não, se
Não é. Estufamento é diferente de gordura visceral. Ela tem que entender isso. Estufamento, ela vem de um processo digestivo. Tem que ver se ela está com aquele estufamento no estômago. Aí, Jéssica, a gente pensaria numa desbiose, entendeu? É diferente. Mas se ela já... E a gordura visceral é aquela gordura que você vê a barriga mais proeminente mesmo, tá? Então, estufamento ali naquela região estomacal, intestinal, que você tem aquela, sabe, que você não consegue fazer nada, fica, aí aperta até o incômodo, tem incômodo com a calça, por exemplo, ali a gente está pensando já numa inflamação intestinal, numa desbiose, é outro tratamento. Carlos Eduardo Ferreira, do Liberdade. A gordura visceral realmente é mais perigosa que a gordura localizada? Quais doenças ela pode causar? O que a gente acabou de falar. Doenças cardiovasculares, né? Aumento de pressão alta, gerar uma pressão alta, diabetes tipo 2. Então, tudo isso, se você for observar, ela está ligada a questões alimentares, né? A gente chama de síndromes metabólicas. E aí, a gente tem que tratar. Não tem como. E tem que aliar a atividade física, diminuir estresse, comer bem, né? E a gente vê muito que o sedentarismo está muito, né, impregnado. Gente, quando a gente perde 10% dessa gordura visceral, não estou nem falando perder tudo, seu organismo já responde. Tem estudo mostrando isso. Então, assim, 10% do que você tinha ali de peso, porque quando você vai falar de peso, você perde tudo, né? Vai perdendo todo. Isso. Então, o nosso organismo já responde de diminuir inflamações. O Ronaldo Mendes, a pergunta dele é a minha também, tá? Inclusive, lá do Nova Cidade, homens tendem a acumular mais gordura visceral? Porque minha barriga cresce mesmo comendo pouco. Tende, porque tem um fator, se você for consumir, a bebida alcoólica ajuda muito mais a você aumentar essa gordura visceral, né? E o homem tem tendência a beber mais. Se não for isso, também as questões hormonais do homem, ele vai estar relacionado. Mas não é comer pouco, é comer de qualidade. Então tem que ter noção disso, que às vezes a pessoa come pouco, mas não come de qualidade. Então, o que é isso? Eu como pouco, mas eu como todo dia pão, macarrão, como biscoito, como bolo, entendeu? Então, assim, comer esse pouco... O farinhaço, né? Se você comer esse pouco desse jeito, você está contribuindo para continuar com essa barriga grande, né, de gordura visceral. Então, é bom até comer mais de comida que a gente vai ajudar a eliminar essa gordura visceral. Comer um pouco mais de verduras, frutas, isso é o caminho. A Viviane Costa, lá do Asa Branca, já faço dieta e caminhada, mas não vejo diferença na barriga. Existe algum exame que detecta a gordura visceral? Tem sim, você vai detectar na hora que você vai fazer uma ultrassom abdominal, o médico vai falar, olha, seu fígado está gorduroso, ele consegue detectar ali, tá? Mas se você está fazendo tudo isso, você tem que ajustar a dieta. Às vezes é a quantidade de comida que você está comendo que não está dando esse objetivo que ela quer. Entenda que atividade física é super importante. Hoje a gente fala de atividade física não só como estética, a gente fala de atividade física como saúde. Então, tem estudos mostrando isso. Mas a gente precisa ajustar a dieta para ter perda de peso. Então, déficit calórico aqui. Então, às vezes é isso. Você está comendo, talvez as quantidades incorretas para o seu peso, para a sua altura. A Sandra Regina Lopes, de 60 anos, lá do Paraviana. Com a menopausa, minha barriga aumentou bastante. Isso é gordura visceral? Como lidar com isso depois dos 50? Então, a menopausa, ela tem um fator bem assim, que a gente sabe que é já estudado, verificado, observado. Quando a gente baixa o nosso principal hormônio, que é o estrogênio, que ele é um protetor de obesidade, ele é um protetor ósseo, ela vai, com certeza, se ela não ajustar a alimentação, ela vai ter esse aumento de peso. E o que eu mais vejo no meu consultório, que eu atendo muito mulher em menopausa, e ela fala assim, mas quando eu tinha 30, eu comia essa mesma quantidade, doutora, e eu não tinha um corpo tal. Quando e agora, você né? tinha, Só que a gente sabe que depois dos 40, quando a mulher já entra em perimenopausa, que a gente realmente
diminuir esse metabolismo, a gente tem que ajustar atividade física e alimentação, porque ela vem mesmo. Ela vem, começa com sobrepeso, depois, se você não trata, vem uma obesidade, e aí é a hora que a gente tem que tratar. Lembrar que, né, a menopausa é uma fase da mulher muito importante, né, sinal que a gente está vivo, não é doença, mas a gente tem que ter um cuidado com ela. Isso aí a gente precisa ter, sim. Então, ela faz isso por causa da baixa do estrogênio, dos nossos hormônios. Então, é tratar. Olha, o Fernando Lima, do Caimbé, tenho resistência à insulina. Isso oferece o acúmulo de gordura visceral? Como posso evitar complicações? Então, a resistência insulínica que você tem, então você está no caminho da diabetes, né? Então, assim, é aquilo que a gente falou, cuidar dessa alimentação, fazer uma atividade física, qual o melhor remédio que eu falo para quem tem resistência insulínica, que é esse aumento ali da hemoglobina glicada, a insulina mais elevada, para aquela glicose ficar no patamar ideal, é atividade física, musculação, porque ali a gente está gastando glicose, mas a gente precisa ajustar a alimentação. Tá? Não é uma alimentação radical, a gente vai continuar usando carboidrato, proteína, lipídio, mas a gente precisa ajustar. E musculação e aeróbico também é maravilhoso, é um ótimo tratamento. Geralmente o médico fala assim, quando vê que aquela resistência insulínica está começando, Hélio, ele geralmente diz assim, vá fazer atividade física e ajustar a sua alimentação. O primeiro passo, Fernando, é esse. Depois, né, se você não cuida, aí ele já começa a entrar ali com a medicação. Mas a gente consegue muita coisa com alimentação e atividade física. Para finalizar, o João Vitor Menezes, de 41 anos, lá do Centenário. Posso ter gordura visceral mesmo sendo magro? Que sinais o corpo dá para desconfiar disso? Não. Lembra que eu falei das medidas? Sim. Então, como é que você vai saber? Como ele é homem, a gente fala da medir a circunferência abdominal. Se ela está abaixo de 94, é sugestivo de você não ter a gordura visceral. Então, assim, o limite dela é até 94. Depois de 94 centímetros, aí é considerado que aquele homem tem gordura visceral. São os parâmetros nacionais, internacionais, quando a gente quer medir gordura visceral. E também quando a gente tem no consultório uma bioimpedância, também já vem. Ela é tão importante que quando você vai fazer uma bioimpedância, no próprio sistema já vem ali o valor da gordura visceral, para você ter ideia. E de quais hábitos fora da alimentação, como o sono e o controle do estresse, impactam diretamente na eficácia da dieta para perder essa gordura? Totalmente. Hoje a gente não fala de a vida saudável, longevidade, melhorar parâmetros inflamatórios, sem falar do estresse, sem falar da atividade física que você falou. Sono. E o sono. Então, assim, não adianta você fazer tudo isso, que é legal, é importante, mas você tem que aliar um bom sono. Entenda que quando a gente fala de sono, eu falo muito isso pro meu paciente, a gente está falando do ciclo circadiano, onde a gente tem o dia e o sol, e esse dia e essa noite, ela que faz o nosso controle hormonal. Então, pensa assim, que ele está perguntando, quando você acorda de manhã e que você tem uma péssima noite de sono, o que acontece? Teu cortisol fica alto o dia todo e sempre vai ter aquela sensação de querer comer mais, sentir mais fome, e é uma questão hormonal. Ali a gente tem o desequilíbrio de todos os nossos hormônios, grelina, leptina, que é da saciedade, que é da fome, tem da parte do nosso hormônio tiroidiano. Então, assim, quando a gente dorme ruim, a gente faz um desequilíbrio hormonal muito grande. Então, a gente tem que... Qual seria o certo? Você tem um horário certo para dormir e um horário certo para acordar todo dia, que os estudos mostram. Eu durmo todo dia 9h30, que seria o ideal dos ideais, maravilhoso, e acordar quando o sol amanhecer, 6 horas da manhã. E todo dia fazer aquilo. Então, esse é o ideal, porque nosso organismo, ele responde a isso, né? Aquela história da rotina. Então, é importantíssimo para a gente regular a parte hormonal, dormir bem. E diminuir o estresse, porque o estresse também vai fazer o quê? Aumentar esse cortisol, desregular os neurotransmissores, dopamina, serotonina. Então, a gente precisa diminuir esse estresse também, porque aí a gente regula o nosso ciclo. E de agora, eu quero que você faça um convite para os nossos ouvintes que têm gordura visceral acumulada no abdômen, muita, tá? Que estejam
com sobrepeso, que estejam obesos também, que estejam precisando da sua ajuda. Aonde você atende, sim. deixa a sua rede social, o seu telefone também para consultas. Então, eu atendo na Fisioclínica, ali na Getúlio Vargas, 5062, aqui no centro. Meu telefone 95 981 12 6640 e meu Instagram, Edi Oliveira Macedo. Lá eu dou várias dicas de nutrição, de tratamento de câncer, de quimioterapia, de menopausa. Então, lá meu Instagram é bem aberto para essa questão de saúde mesmo. É o que eu mais faço lá. E a Edi também, a especialidade dela é nutrição oncológica também, tô me né? especializando. Então- Oncológica, saúde da mulher, eu já fiz pós, gastroenterologia eu já fiz Olha, pós, que funcional. maravilha. E fitoterapia, que é uma área que a gente tem que fazer para poder fazer manipulados de fitoterápico. Eu gosto de estudar. Pronto, tá vendo? E olha, vai estar em boas mãos, viu? Aproveita então, já agenda sua consulta com a Edi. Edi com Y, tá, gente? E-D-Y, Edi Oliveira, tá bom? Aproveita, procura ela lá no Instagram, ela é super ativa nas redes sociais. Edi, obrigado. Eu que agradeço. Semana que vem a gente tá de volta. Sim, com certeza, é só você me chamar. Pronto, você aí, olha, você que participou, todos que participaram, obrigado, né? Vocês podem sugerir temas aqui para a Edi também poder trazer nos próximos debates aqui no Doutor Me Consulta e poder ajudar você com a sua saúde. A gente agora vai para um breve intervalo e na volta tem mais Doutor Me Consulta.